O parlamento israelense acabou de aprovar uma moção simbólica que determina que Israel vai anexar formalmente a Cisjordânia. Muitos de vocês que acompanham a questão palestina devem saber que a Cisjordânia é a principal área territorial do que poderia um dia vir a constituir o território de um Estado palestino segundo as normas do direito internacional. Essa medida aprovada agora pelo Knesset, pelo parlamento israelense, ela evidentemente viola os princípios do direito internacional e acirra ainda mais as questões envolvendo essa disputa entre israelenses e palestinos e, por óbvio, joga ainda mais lenha na fogueira e dificulta a possibilidade de uma solução pacífica para esse conflito. Mas afinal, o que motivou essa aprovação e por que o Knesset decidiu fazer esse reconhecimento nesse momento? E quais são as implicações geopolíticas disso tudo? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar o que está por trás da decisão do parlamento israelense de anexar formalmente a Cisjordânia. O parlamento israelense, o Knesset, decidiu aprovar uma moção de cunho simbólico que formaliza a anexação da Cisjordânia por esse país. A Cisjordânia, junto com a faixa de Gaza, é considerada parte do território que poderia um dia vir a constituir um Estado palestino. E é também, do ponto de vista do direito internacional, um território palestino ocupado por Israel desde 1967. E, na verdade, há muitos anos Israel já comete uma série de violações aos direitos internacionais, na medida em que há uma série de assentamentos ilegais para judeus nessa região. Há cerca de 800 mil judeus israelenses morando na Cisjordânia, o que é ilegal do ponto de vista do direito, e agora, na verdade, há a determinação de que essa região seja formalmente anexada ao Estado de Israel, como Israel já fez também com outros territórios que anexou por meio da força, como Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Embora a Cisjordânia seja conhecida internacionalmente como um território palestino, há muito tempo há uma pressão na sociedade israelense para que essa medida aconteça, sobretudo entre grupos de extrema-direita que fazem parte da coalizão governista de Benjamin Netanyahu. Então, justamente agora, num contexto em que Netanyahu também enfrenta uma série de questões internas, acusações de corrupção, então, finalmente, houve a tomada dessa decisão que, infelizmente, piora ainda mais a situação dos palestinos e coloca uma dificuldade ainda maior para que haja uma solução política e pacífica para essa disputa. Para quem não sabe, a Cisjordânia é uma área da Palestina que foi anexada por Israel em 1967. Até então, a Cisjordânia ela estava sob o controle da Jordânia, que mantinha essa região para os interesses dos palestinos. Entretanto, em 1967, com a chamada Guerra dos 6 Dias, pela qual Israel derrotou simultaneamente o Egito, a Síria e a própria Jordânia, Israel então acabou anexando um conjunto de territórios dos quais a Cisjordânia fez parte, e além disso também as colinas de Golã, Jerusalém Oriental, a faixa de Gaza e a Península do Sinai. A essa ocupação territorial, que frisa-se é ilegal do ponto de vista do direito internacional, ainda se somou o fato de que Israel passou a construir desde então uma série de assentamentos judaicos na Cisjordânia e hoje em dia ainda essas regiões são pontuadas por uma série de muros e de estradas exclusivas para uso da população judaica, o que, mais uma vez, confirma a situação de apartheid, conforme denunciado por vários organismos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, o próprio Observatório de Direitos Humanos e também o grupo B'Tselem, que é um grupo israelense, mas que afirma também que Israel é um estado de apartheid contra os palestinos. É muito importante lembrar que, na verdade, já há no corpo do ideário sionista o desejo de anexar essa região da Cisjordânia, que inclusive para os israelenses nem é chamada de Cisjordânia. Os termos que os israelenses utilizam para se referir à Cisjordânia são Judeia e Samária, que fazem referência a um período de Israel histórico, e os sionistas têm o desejo, de alguma forma, de reocupar os territórios que um dia fizeram parte desse império. Entretanto, embora muitos sionistas já desejassem a anexação formal da Cisjordânia, ainda não havia um consenso sobre a conveniência política de tomar essa decisão, porque os israelenses sabiam que ela não seria bem vista aos olhos de boa parte da comunidade internacional.
Entretanto, ainda enquanto candidato ao seu segundo mandato, Donald Trump já havia falado sobre a possibilidade de que Israel anexasse a Cisjordânia, no que evidentemente configuraria um ato de hostilidade contra os palestinos, além de uma violação do direito internacional. Agora, numa situação que Israel está em guerra contra Gaza, cometendo um genocídio e ainda buscando outros conflitos militares contra o Irã, o Benjamin Netanyahu aproveitou-se desse momento para mobilizar o parlamento israelense para finalmente aprovar essa anexação. É importante frisar que a anexação da Cisjordânia sepulta por completo a possibilidade de uma solução de dois estados. Na prática, pessoal, a gente já sabia que as chances de que uma solução de dois estados viesse a acontecer eram absolutamente diminutas, para não dizer inexistentes. Mas agora fica absolutamente impossível, porque apenas seria possível a construção de um estado palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Se os palestinos não tiverem mais a possibilidade de construir o seu estado na Cisjordânia, então qualquer alternativa de solução de dois estados passa a ser inexistente. Essa situação ainda coloca um risco para a população que mora na Cisjordânia, com um acirramento de tensões entre ambos os lados e, é claro, com a frustração dos palestinos, que estão vendo que, apesar de todas as concessões que eles fizeram ao longo das últimas décadas, mesmo assim, eles não obtiveram nada em retorno. E mais do que isso, essa situação mostra também a conivência do governo estadunidense com tudo que Israel faz. Porque, embora Donald Trump seja mais vocal no apoio às medidas expansionistas e ilegais de Benjamin Netanyahu, é importante lembrar que ele foi antecedido por Joe Biden, e Joe Biden não desfez nada do que Trump já havia feito. Então, infelizmente para os palestinos, há uma conveniência dos Estados Unidos em relação às ações israelenses, o que acontece sobretudo pela influência que o lobby israelense faz no Congresso dos Estados Unidos para deputados tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. Essa situação também expõe a hipocrisia do direito internacional, na medida em que, quando esse tipo de ação ilegal é tomada por alguém do Ocidente expandido, infelizmente não há nenhum tipo de consequência imediata ao país que as violou. Entretanto, quando um país que não é ocidental toma medidas nesse sentido, ele normalmente acaba sendo punido com sanções econômicas em decorrência das suas atitudes. A grande questão, diante de tudo isso que a gente está falando, é tentar entender os motivos do porquê que essa decisão foi tomada agora. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar um ponto que eu mencionei mais cedo. Netanyahu vive numa situação curiosa, porque embora ele seja primeiro-ministro de Israel já há muito tempo e ele tenha popularidade, ao mesmo tempo ele tem dificuldade para se manter no poder. Ele apenas consegue isso por meio de uma coalizão com vários partidos políticos e pesam contra ele várias acusações de crimes de corrupção, de modo que ele sabe que se ele sair do poder, a chance de ele acabar na cadeia são significativas. Desse modo, a melhor maneira que ele encontra para se manter no poder é justamente apostar em novas guerras e, é claro, também em medidas que são apoiadas pela maioria da população, como é o caso da anexação da Cisjordânia. Além disso, o fato de que Donald Trump está no poder também é relevante, porque Israel tem a consciência de que todos os governos dos Estados Unidos vão ser favoráveis a esse país. Entretanto, governos como o Donald Trump vão ser ainda mais favoráveis e vão concordar com esse tipo de medida flagrantemente ilegal. E sabem que mesmo que Donald Trump seja sucedido por um democrata no futuro, ainda assim a chance de uma reversão dessas medidas são negativas. Inclusive, quando Donald Trump foi presidente na primeira vez, ele foi o único presidente do mundo inteiro que reconheceu a anexação israelense das colinas de Golã. E Joe Biden, quando assumiu o poder, não voltou atrás, manteve esse reconhecimento, e me parece que essa é a aposta agora do governo israelense, de que as medidas que Donald Trump aprovar vão acabar se mantendo independentemente de quem venha sentar na Casa Branca no futuro. Entretanto, a gente sabe que essa medida ela tem um impacto geopolítico significativo. Em primeiro lugar, a situação dos palestinos fica ainda mais difícil, porque além de tudo que acontece em Gaza, com o genocídio e com toda a situação de fome que está realmente prejudicando enormemente a população que mora lá, ainda a população palestina na Cisjordânia passa a conviver com um cenário ainda mais hostil. Porque o que vai ser das pessoas que moram lá efetivamente? Infelizmente, pessoal, tudo indica que Israel está partindo para as últimas consequências, tentando expulsar
todos os palestinos, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia. Um elemento que mostra como que essa realidade é relevante para o sionismo é o fato de que não há nenhum reconhecimento por parte dos sionistas de que exista um povo palestino. Em Israel, a população palestina é chamada simplesmente de árabe. Isso não é fortuito, pessoal. Isso tem uma razão de ser bem específica, que é justamente negar a existência de um povo palestino para negar a necessidade de um Estado palestino. Porque essa população ela é somente árabe, por que essa população não poderia morar em um país como Egito, Síria, Iraque, Líbano, enfim? A grande questão é justamente essa. Há uma negação por parte do sionismo de que exista um povo palestino e, portanto, não há motivo algum para a criação de um Estado palestino. Desse modo, a anexação agora formal da Cisjordânia representa mais um passo nessa iniciativa colonialista e racista, por que não, que é perpetrada por movimentos sionistas há muitas décadas. Portanto, pessoal, a anexação da Cisjordânia por Israel é uma das maiores violações do direito internacional que a gente viu ao longo dos últimos anos. Se concretizada, ela ainda cria um cenário de hostilidade absoluta entre israelenses e palestinos e talvez coloque em risco mesmo a estabilidade que já é absolutamente precária nessa região. Além disso, essa medida mostra a necessidade de que países que estão insatisfeitos com essas medidas ilegais do governo israelense tomem ações concretas contra essa situação. Já passou muito da hora de que haja uma ação concertada de países ao redor do mundo para pressionar efetivamente o governo israelense a voltar atrás. Isso não vai acontecer se não houver realmente uma pressão econômica muito forte contra o Estado de Israel para que ele seja de alguma forma forçado a recuar diante dessas medidas flagrantemente ilegais. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final, que já se inscreveram no canal, que ativam o sininho, que dão like nos vídeos. Lembre-se que tudo isso é muito importante para que a plataforma reconheça que o conteúdo que eu produzo aqui é de qualidade e siga entregando para vocês e para outras pessoas interessadas no tema.